No vídeo sobre o Homem Cinza, eu trouxe uma série de passos, 6 passos, sobre como se tornar um homem cinza. Este compilado eu tirei do livro O Mestre dos Disfarces, de Anthony J. Mendes, um ex-agente secreto da CIA de alto escalão. No vídeo de hoje, eu vou trazer algumas informações que eu também obtive desse livro, que são passos, como agir, como se comportar quando o seu protocolo fantasma, quando o seu protocolo Homem Cinza não funcionar, quando você se vê numa situação em que você está sendo observado ou perseguido. Eu sou Guilherme Gobi e este é o canal Plano Gobi. Bem, primeiramente é importante lembrar que nem todo observador é uma ameaça. Pode ser simplesmente uma pessoa procurando alguém, uma pessoa que te achou semelhante a um familiar, uma pessoa que tem uma jaqueta como a sua e está observando, ou simplesmente alguém como você tentando passar despercebido e analisando o ambiente. É importante você ter o seguinte em mente: nem todo observador é um perigo, mas toda ameaça não observada o será. A sua capacidade de compreender a situação e analisar se está sendo observado, se está em perigo, ela está diretamente ligada à sua capacidade de avaliar a multidão, avaliar o ambiente, uma sala. Mas se chegou aquele momento em que você se viu observado, está sendo seguido ou marcado, o que fazer? Lutar ou fugir? Nessa situação é sempre preferível fugir primeiramente. E existem formas de fazer isso muito interessantes que Anthony J. Mendes traz no livro dele, e eu vou compartilhar com vocês 3 delas aqui. Casualmente você chamará atenção, seja por um erro de protocolo ou pelo fato de estar muito tempo sem chamar atenção. Aquela pessoa que passa muito tempo sendo muito discreta, eventualmente chamará atenção por essa qualidade. Então vamos, enfim, ao que fazer quando você deixar o seu status de homem cinza. A primeira opção é uma fuga casual. Você segue o seu caminho, mantém o seu observador à sua vista sempre que possível, continua o seu plano, mantenha o foco, até que em algum momento o seu observador cometa um erro e perca você de vista, ou você consiga uma brecha para sair da vista dele. Neste momento, é importante esperar um pouco até que seu observador perca o interesse naquela zona, naquela área onde ele perdeu você de vista. E se possível for, você pode trocar algum ponto de interesse na sua imagem. Um boné, tirar um boné, trocar uma camisa, colocar um anorak que você tem na mochila, por exemplo, por cima da camisa. Enfim, isso te dará uma grande vantagem. O segundo ponto trazido por Anthony no seu livro é criar uma distração, um alarme de incêndio, uma pequena confusão entre 2 pessoas numa fila, uma vidraça que se arrebenta, uma pilha de objetos que cai no chão. Tudo isso pode causar uma pequena distração que te dá uma vantagem para escapar dos olhos do seu observador. Pense no seguinte, e ele traz esse exemplo no livro. Você está seguindo o fluxo de uma grande empresa com centenas de funcionários deixando a fábrica no fim do expediente. Todos caminham na mesma direção, sempre. É muito fácil para o observador seguir o olhar de uma pessoa caminhando na mesma direção que todo o resto. Ele mantém foco naquela pessoa e é fácil porque todos caminham ao mesmo tempo, sem grandes destaques. Agora, imagine em um determinado momento um pequeno tumulto em um ponto entre você e o observador. Aquele pequeno tumulto, ou algumas pessoas voltando, caminhando na direção oposta, ou se espalhando, se afastando de um ponto, dão a você uma pequena vantagem para mudar a sua direção ou manter a sua direção, fazendo com que o seu observador perca você de vista por algum tempo. A terceira é criar um obstáculo entre você e o seu observador, ou o seu perseguidor, E ele cita alguns exemplos interessantes, Uma caixa de oferta de um artista de rua sendo espalhada entre você e o seu observador, a travessia de uma faixa de pedestre no último instante antes dos carros começarem a caminhar, um bolo de dinheiro, notas espalhadas no chão entre a multidão. Tudo isso atrasa o seu observador e te dá uma grande vantagem.
Se as suas 3 opções de fuga não funcionarem, você ainda tem 2 opções. A primeira é procurar alguém como um policial, um vigia, um guarda, um porteiro, ou até mesmo alguém de porte grande que possa ser interpretado pelo seu observador como um problema, né? E chamar ele para conversar, né? Mantendo o contato visual direto com o seu observador. Isso, além de constrangê-lo, né? Mostrará a ele, deixará bem claro para ele que você sabe que está sendo observado. Neste momento é importante apontar diretamente para o observador, né? Isso te dará 3 vantagens. A primeira, vai revelá-lo, né? Se você tinha alguma dúvida sobre o seu observador, é possível que nesse momento não haverá mais, ele vai tentar desviar o olhar e desviar o caminho. Esse desvio de olhar ou de caminho é a sua segunda vantagem, pois te dá de repente o tempo necessário para voltar às sombras, trocar uma direção, mudar de caminho com sua família ou sozinho, se você estiver. E a terceira, fará ele se questionar se você está sozinho, né? E isso é uma grande vantagem. Uma outra opção é um ponto que eu acho interessantíssimo, que ele traz no livro, e eu nunca vi isso nem em filme de ação, nem em lugar nenhum, mas é sensacional, que é virar-se na direção do seu opositor, caminhar em direção dele firmemente e no meio do caminho, se você está numa multidão, tocar em pessoas no meio do caminho, puxar, arrastar pessoas, não com o intuito de levá-las até o local, mas fazer com que todas elas virem olhar na sua direção, fazendo com que no momento em que você finalmente chegue no seu observador, vocês dois vão estar sob olhares de muitas pessoas, né? Isso te dará uma pequena vantagem nesse tempo em que ele está tentando se reorganizar, saber o que fazer, agora que tem um monte de gente olhando na direção de vocês dois, para tentar descobrir quais são as intenções do seu observador. Bem, é isso. Esses 2 vídeos, como se tornar um homem cinza em 6 passos e como se comportar caso o seu protocolo homem cinza caia por terra, traz algumas informações bastante interessantes compiladas do livro de Anthony J. Mendes, e eu espero que com essas informações, caso um dia precise, você consiga lidar com essas situações, lembrando sempre que é necessário estar atento à sua volta o tempo todo, sobretudo quando você está com sua família. É isso, pessoal, um grande abraço, até o próximo vídeo.